Olá galera, tudo bem com vocês? É muito bom vê-los por aqui novamente. Sejam bem-vindos ao canal nesse novo ano de 2025. E como eu falei no meu vídeo, desejando feliz ano novo, falando sobre os projetos para esse ano eu não irei, como eu disse lá, falar só sobre temas de atualidade ligados às ciências humanas. Eu irei continuar fazendo essas análises, porém eu também trarei aqui para vocês algumas aulas de história mesmo, desde a Idade Antiga, das conceituações da história, das pesquisas históricas sobre todos os povos. Tentarei abranger a maioria, pelo menos, e aí eu trarei esses temas para vocês. Baseado nessa divisão temporal em que a historiografia é comumente recortada, né? Essas temporalidades que são a chamada pré-história, que na verdade a gente também vai discutir isso um pouco aqui nos demais vídeos. A história antiga, e hoje eu irei discutir justamente sobre essa separação entre a história antiga oriental e a história antiga ocidental. Então eu vou falar sobre essa divisão da historiografia, sobre as pesquisas realizadas nesses campos e o que já se tem de conhecimento acerca dessa separação. E também irei posteriormente, né, focar na Idade Média, e tentarei aqui também problematizar esse conceito de Idade Média, como os homens do período posterior a esse momento histórico denominaram e conceberam esse período. E também continuarei falando sobre a chamada Idade Moderna. Inclusive problematizarei essa questão da história eurocêntrica durante essas composições de temáticas da chamada história moderna, e os assuntos também da história contemporânea, e tentarei abranger não só a Europa, né, gente, porque ninguém aguenta mais uma história eurocêntrica, graças ao avanço historiográfico e ao avanço também de outras áreas do conhecimento e a relação entre essas áreas do conhecimento com a história, como a antropologia, a geografia, a literatura, a arqueologia, a museologia. A gente consegue, né, hoje em dia, ter mais conhecimentos sobre lugares, sobre povos que antes nós não tínhamos acesso, né? Então, eu tentarei fugir dessa visão, dessa perspectiva eurocêntrica, justamente para abordar também, nos mesmos tempos históricos em que a historiografia dividiu, né, realizou esses recortes, também olhando para os outros povos, como os povos asiáticos, o continente africano, da história da América. E tentarei também falar mais de atualidade sobre esses locais, fazendo uma relação com a história. E hoje, né, como eu vim falar com você, eu vim problematizar justamente a divisão historiográfica entre história antiga oriental e história antiga ocidental. Eu não sei vocês, mas eu saí da faculdade no início de 2022, e na minha época de faculdade a gente teve essa separação entre história antiga oriental e história antiga ocidental. Porém, a história antiga oriental, na faculdade em que eu estudei, a gente estudou apenas a história do Oriente Próximo, que é a história do Egito e a história dos povos mesopotâmicos. E tudo de forma bem ali pela superfície, nada muito aprofundado. E a gente recebeu um ensinamento muito mais aprofundado da história antiga ocidental, que foi a matéria que a gente teve posteriormente. E aí nela a gente estudou mais a questão
de como a Constituição greco-romana também influenciou as sociedades ocidentais. Só que essa questão é um pouco complicada, porque na antiguidade, devido ao comércio marítimo que se tinha ali, no mar Mediterrâneo, os orientais, eles tinham muito contato, né, com os povos do Ocidente, que são chamados dos povos gregos, e depois o Império Romano também chegou, né, a esses locais no Oriente, e também recebeu muita contribuição cultural desses outros territórios também. Então é muito complicado a gente falar sobre contribuições para a cultura ocidental posteriormente, só no que tange à cultura grega, como se a cultura grega ela tivesse partido do nada, sem interação com pessoas muito diferentes, com diversos estrangeiros, enfim. E a mesma coisa com relação ao Império Romano. É muito complicado a gente conceber só uma herança romana para a posteridade, sendo que o Império Romano ele conquistou diversos territórios, inclusive no Oriente, né? Territórios ali do norte da África, territórios no Oriente Médio. Então, eu acho que não é possível, minha opinião como professora, não acho possível falar de forma aprofundada sobre essa contribuição de Grécia e Roma para a nossa sociedade, sem antes falar sobre esses diversos povos no Oriente que entrou em contato também com essas civilizações para formar o que eles tanto contribuíram, né, para as próximas gerações de cultura, de intelectualidade, enfim. E aí, a gente também levanta uma outra problemática, né, que é a relação dessa questão da divisão historiográfica com o conhecimento histórico escolar. Por quê? Nessa perspectiva mais eurocêntrica, eu acredito que ainda muitas escolas passem por isso, né? Se ao mesmo tempo o conhecimento na universidade ele vai avançando no ritmo, a forma como esse conhecimento é compilado e repassado, né, de forma didática para as escolas é muito diferenciada. Então, eu acredito que, ao mesmo tempo que mudanças mais avançadas têm ocorrido dentro da universidade com relação à grade curricular, a conteúdos, enfim, na escola esse ritmo não é o mesmo. Então, por exemplo, na época que eu estudei na escola, eu nunca tinha tido, né, essa divisão entre história antiga, oriental e ocidental. Tipo, isso não era comentado nas escolas, nem porque existia essa separação. Já na universidade isso apareceu, mesmo que de forma rasa, mas apareceu. E aí, eu sei que muitas faculdades têm essa separação, discutem essa questão da história eurocêntrica, de como muitas das vezes, né, os historiadores no passado consideraram apenas aqueles que contribuíram diretamente para o continente europeu como povos importantes de serem escritos, né, de serem notificados, salvaguardadas suas histórias através da escrita. Mas esse ritmo, igual eu falei, ele não é o mesmo nas escolas, e é uma coisa que a gente precisa também discutir bastante, que é essa questão de adaptar esses conhecimentos historiográficos dentro das escolas, até porque o Enem, demais vestibulares e concursos públicos, por exemplo, eles, dentro da matéria de ciências humanas, dentro da matéria de história, eles consideram assuntos muito mais trabalhados dentro da historiografia do Oriente, de povos que muitas das vezes não são estudados dentro das escolas.
Então, eu acho que essa ponte, ela precisa ser realizada. Dito isso, gente, eu gostaria de dizer que é de extrema importância, por exemplo, a gente estudar a história antiga chinesa, a história antiga da Índia, a história antiga até dos povos persas, que às vezes a gente não estuda tanto assim na história antiga oriental, para que a gente consiga, né, compreender melhor, saber melhor sobre essas contribuições dentro dessas culturas e também fatores que levaram essas sociedades a se desenvolverem de determinadas maneiras, né, posteriormente. Então, eu gostaria de, a partir da próxima aula, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a história antiga oriental. Eu já estou nesse processo, né, de pesquisa mais aprofundada sobre esse tema, até porque, como eu falei com vocês, eu não tive de forma muito aprofundada essas análises dentro da faculdade, e também eu não tenho especialização em história oriental e nem nada do tipo, né? Mas eu, como uma professora que adora pesquisar, que adora ler assuntos diversos, que tem acesso a esses autores, farei de tudo para apreender esses saberes e relacionar com as demais áreas da história, com as demais periodizações. Ok, galera? Então é isso, gente. No próximo vídeo eu irei abordar justamente sobre essa questão da história oriental, antiga oriental, e falar um pouco com vocês sobre os povos egípcios, sobre os povos mesopotâmicos, mas também comentar um pouco com vocês sobre o desenvolvimento da China, principalmente. Isso porque a China, ela influenciou bastante, né, a cultura dos povos orientais ao seu redor, né, como o Japão. E eu também irei comentar um pouco sobre o povo mongol, que aparece bastante ali na Idade Média devido ao comércio, né, do Oriente, ali dos mongóis, dos chineses, com os comerciantes ali no final do período medieval, né, já declinada a Idade Média, que esses comerciantes eles retornam aos poucos, né, depois da acumulação de capital, a realizar essas trocas comerciais intercontinentais. E então irei falar sobre esse caminhar da civilização chinesa e um pouco sobre as constituições culturais da Índia. Irei falar um pouco dos persas também. Irei falar um pouco sobre, quando eu falar de Império Romano, irei falar sobre Cartago também, que é muito importante. E aí é isso, galera. Nas próximas aulas, não percam, irei trazer essas temáticas. Depois irei continuar falando sobre Grécia, Roma, mas também centrando nessa questão das trocas culturais ali com outros povos, né? Muito importante. E aí depois darei continuidade falando de outros períodos com vocês. E eu espero que esses encontros sejam super proveitosos, que gerem muitas reflexões e que também instiguem vocês, né, a continuar pesquisando, a continuar buscando conhecimento aí de outras formas, tá bom? Então é isso, muito obrigada, eu vejo vocês no próximo vídeo.